Quer traçar melhor o perfil dos seus clientes e criar estratégias sob medida para cada um deles? Fica comigo nesse vídeo e vem aprender sobre segmentação de carteira. Fala comigo, máquina de venda, seja bem-vindo a mais um vídeo do Lobo Negro Inteligência em Vendas. Nesse vídeo vamos debater, na série Temas Conceituais, segmentação de carteira. Então, primeiramente, vamos falar o que é segmentação de carteira. Sua carteira de clientes tem um monte de gente ali, ou então um monte de empresas, se você atender PJ. E essa galera, se você parar para olhar com um pouquinho de carinho, você vai ver que esse pessoal forma grupos de interesse. Então, por exemplo, se são pessoas físicas, vários grupos, por faixa etária, por renda per capita, por comportamento, gente que pratica esporte, gente que não pratica, gente que mora numa determinada região. A gente pode traçar uma série de possíveis segmentações para pessoa física. Na PJ, a mesma coisa. Se você for olhar, empresas de determinado segmento, empresas de determinado porte, empresas com uma quantidade de funcionários, com um total de faturamento anual, enfim. Isso é segmentação de cliente. Dividir a carteira em perfis diferentes. Então, primeiramente, por que segmentar? Porque cada um desses grupos, desses segmentos de cliente, tem um tipo de interesse. E a maneira de se comunicar com cada um desses grupos é diferente. Por exemplo, mais uma vez, eu trabalhava, por exemplo, com tênis esportivos. E quando você trabalha com tênis esportivos, você vende tanto para a senhora que usa para caminhar o tênis, quanto para o triatleta. Percebem claramente como são dois segmentos completamente diferentes? O que um vê como valor, que é o conforto, sabe, para a caminhada, o outro vê performance para a prova. E a gente está falando de um cara muito high level, que é um triatleta. Então a segmentação nesse caso ia me ajudar, por exemplo, a criar campanhas de marketing diferentes, para atletas profissionais e também para senhoras que utilizam para fazer aeróbico matinal, por exemplo. Então, a segmentação, ela me dá assim, uma maneira, um método de atuação para cada tipo de segmento de cliente, sabe? Ela me ajuda a criar estratégias melhor direcionadas. E não são só estratégias de vendas, são estratégias de várias áreas da empresa. A primeira pergunta que a gente deve fazer quando a gente vai fazer uma segmentação de carteira é: para quem eu vendo? Por que isso? Porque se a sua empresa só presta serviço para PF, então a segmentação que você tem que fazer tem que considerar isso, é PF. E aí você começa a segmentar baseado no que você está entregando para o seu cliente. Se você entrega, por exemplo, peças de carro, quem que compra de você? Provavelmente oficinas mecânicas, enfim, autoelétricas, esse tipo de coisa, e pessoas físicas donas de carro, certo? E aí você percebe, cara, peraí, quem compra de mim tem carro, ou então presta serviço para quem tem carro, certo? Ou então vende carro, talvez concessionárias também, por exemplo. Então você faz a sua segmentação dentro dessa galera que já compra contigo, certo? Se você trabalha, por exemplo, com serviço, é a mesma coisa. Por exemplo, no segmento de seguros de vida, quem trabalha com seguros de vida vende para quem? Pode ser uma operação PF, uma operação PJ, mas já existe um comportamento de consumo ali estabelecido no mercado e um pessoal que já compra dele. Qual é o histórico desse pessoal? Ele vende mais para PF, mais para PJ, talvez ele não tenha braço para dar conta de tudo. Então talvez o mais interessante seja segmentar ou PF ou PJ e atacar especificamente. Porque uma vez que você segmenta, você precisa fazer alguma coisa com essa segmentação. Você precisa transformar isso em resultado. Então é importante você ter um lado para virar o seu canhão, certo? Planejamento versus segmentação. Vamos supor, você tem a segmentação do seu mercado e você sabe, por exemplo, que 80% do teu resultado vem de segmento A, B e C. E você tem, assim, 10 segmentos diferentes que são atendidos pela sua empresa. E você precisa expandir os seus negócios, sabe? Você tem alguns dilemas a tratar, entendeu?
vou atacar os 20% que ainda não compram comigo? Existe potencial nesse mercado ou não, sabe? Esses 80% que compram hoje, eles já estão muito explorados ou realmente ainda tem assim muito lastro de crescimento, sabe? Então, ter segmentação vai te ajudar a planejar o teu negócio no curto, médio e longo prazo. Então, na última semana do mês, preciso dar um sprint, sabe? Para buscar o resultado, bater minha meta mensal. Para você fazer isso, o que você vai fazer? Você tem que, obviamente, fazer uma estratégia agressiva. Vai adiantar você fazer uma campanha para um segmento específico que representa muito pouco do teu faturamento? Representa muito pouco. Vai ser logo ele que vai entregar sua meta nessa última semana, nesses últimos dias? Provavelmente não. A melhor coisa que você tem a fazer é entregar uma promoção, uma campanha para o segmento que já te dá mais resultado, porque provavelmente o retorno vai ser muito mais rápido, a sua chance de alcançar o resultado é maior. Então, segmentar vai te ajudar a fazer um planejamento de curto, médio e longo prazo com mais qualidade, porque você vai saber exatamente qual segmento entrega o resultado para você e em qual tempo, certo? Qual o tempo do ciclo de vendas para cada segmento. Essa informação, né, saber os segmentos que te dão mais resultado, ela vai te ajudar muito a entregar suas metas no curto, médio e longo prazo. Equipes de vendas versus segmentação de carteira. Isso é muito interessante. O que acontece? Eu citei lá no começo do vídeo a respeito da venda de tênis esportivo para mulheres da terceira idade que praticam aeróbico matinal e também para triatletas. A gente tem que entender o seguinte, existem perfis de agentes comerciais também. Por exemplo, existem agentes comerciais, né, que já são sênior, que atendem, por exemplo, key accounts. Atendem gente assim com hábito de consumo mais refinado, com nível de exigência mais alto. E tem especialistas júnior, que estão começando na carreira, pegam assim uma clientela que não tão crítica, esse tipo de coisa. Quando você entende melhor a segmentação do teu mercado e qual o comportamento comercial da tua empresa, para quem você tem vendido mais, isso te ajuda a constituir uma equipe de vendas mais coesa, mais organizada e direcionada. Porque, por exemplo, se a tua equipe só tem homens e você tem, no teu histórico, lembra, tem ali o status, né, de que as clientes, as agentes mulheres tinham uma performance legal com algum tipo de segmento específico, cara, eu preciso contratar uma agente comercial mulher para me ajudar a crescer novamente nesse segmento. Porque existe uma grande diferença, sabe? No rapport, por exemplo, quando você coloca uma mulher para tratar com outra mulher, as possibilidades de rapport dela são diferentes do de um homem. E é sabido que o homem ele tem uma resistência maior de qualquer tipo de cliente, né? Até fazendo uma espécie de analogia e lembrando alguns conceitos, o homem ele sempre vai ter mais rejeição que a mulher, tá, pessoal? Por quê? O homem ele já carrega o estereótipo do bandido, do salafrário, do safado. Se a gente for ver qualquer filme, não vou dizer 100%, mas na imensa maioria, o bandido é homem, o ladrão é homem, o corrupto é homem, o político corrupto normalmente é homem, enfim, o assassino normalmente é homem. Então, acho que isso já está embutido na cabeça das pessoas, que o homem ele causa mais prejuízo do que a mulher. Então a mulher ela tem uma entrada maior. Então em alguns perfis de clientes, algumas segmentações, ter uma mulher na equipe ajuda, sabe? Se você atende, por exemplo, escolas, teu segmento de mercado, papelaria, tem escolas, e você tem, enfim, algumas escolas particulares que tem um pessoal mais exigente e tal, mais intelectual, e você tem um corpo de colaborador no seu corpo de vendas, uma especialista em pedagogia, por exemplo, obviamente ela vai ter a possibilidade de rapport muito mais amplos do que os demais executivos. Então, uma vez que você consegue entender melhor a sua segmentação, você consegue compor uma equipe de vendas melhor direcionada para atender essa segmentação. E dentro dessa equipe, você consegue utilizar os especialistas de forma estratégica,
sabe? Você precisa crescer em determinado segmento, você vai utilizar um ou outro membro que já tem uma afinidade com esse segmento para atacar ele diretamente e obter resultados no curto prazo, entende? E outra coisa muito importante quando falamos de segmentação é sempre segmentar olhando para o futuro. Por quê? Talvez e provavelmente, né, a segmentação de hoje ela não vai ser a segmentação do futuro, porque as coisas mudam no mercado. O mercado ele é muito volátil. Então, no teu mercado tem uma tendência, sabe? Por exemplo, no mercado de itens hospitalares, né? Equipamentos e, enfim, itens para hospital. Normalmente o pessoal tem uma tendência a vender um determinado tipo de produto nas doenças que a gente tem hoje. Mas no futuro, quais vão ser as doenças que vão assolar a nossa população? Já existe com certeza uma série de estudos que dizem isso. Então, assim, quando você for segmentar, é muito importante que você segmente pensando nas estratégias que vão te trazer resultados daqui também a 5, 10 anos. Justamente para você não perder de vista aquele segmento que agora tem 5% do seu negócio, mas no futuro vai ter 40%. Então isso daqui é muito importante. Você manter a segmentação da tua empresa atualizada e pensar no futuro. No mercado, por exemplo, de cervejaria, a tendência é cervejas premium / artesanais, que é o que nós chamamos de cervejas craft. Então, quando nós pensamos nisso, a gente pensa o seguinte: olha, eu vou começar a educar o meu consumidor a consumir artesanal, porque eu sei que isso é o futuro. Eu vou começar a fazer esse trabalho didático de educar o pessoal a consumir, vou começar a me comunicar com um público que é influente nesse meio de artesanal, porque eu sei que isso daí vai ser realidade daqui a 5, 10 anos. E quando isso acontecer, eu já quero estar 10 passos à frente da concorrência. A segmentação ela tem que funcionar dessa forma. Tanto de forma para planejar o teu negócio por curto e médio prazo, como também pensando na sustentabilidade do teu negócio no longo e longuíssimo prazo. Pessoal, espero ter ajudado bastante com esse conteúdo sobre segmentação. Se a sua empresa ainda não faz segmentação de mercado, faça você mesmo a tua segmentação da tua carteira para te ajudar a buscar a melhor forma de atuar comercialmente falando. Mais uma vez, muito obrigado por estar aqui comigo, assistindo meu conteúdo. Se você gostou, curta o vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho e venha para o Lobo Negro aprender um pouco mais sobre a área comercial.